Olá, estamos aqui para começar a nossa aventura com a física. Para a gente já chegar chegando, a nossa conversa vai girar em torno dos conceitos relacionados com energia. Então, nós vamos falar sobre os diversos tipos de energia existentes. A ideia é fazer uma visão geral e te dar um vocabulário para você conseguir fazer a distinção entre os diversos tipos de energia. Eu não quero e eu nem seria capaz de definir a palavra energia. Qualquer tentativa de definir energia será mal sucedida, porque um pequeno conjunto de palavras não vai conseguir traduzir a imensa complexidade e a riqueza de informações existentes por trás desse conceito. Beleza? A ideia é a seguinte: toda vez que um objeto está em movimento, você diz que esse objeto tem uma energia que a gente chama de energia cinética, energia do movimento. Onde a gente vê objetos ou coisas em movimento? Por exemplo, o rio fluindo. O rio fluindo é energia cinética. É a energia cinética do rio que está ali se manifestando no movimento dele. Veja, não é a energia cinética que faz o rio se mover. É o fato de a água do rio estar se movendo que permite que eu diga ali tem energia cinética. Beleza? Se você pega um objeto e bota, sei lá, em cima do telhado, esse objeto ele pode cair do telhado. E se ele cai do telhado, enquanto ele vai caindo, ele ganha movimento, ele ganha velocidade, vai ficando mais rápido por causa da gravidade. Então, você pode dizer que esse objeto, quando ele está lá em cima, ele tem uma energia chamada energia potencial. Ele tem potencial de transformar a existência dele no telhado em movimento, em energia cinética. Esse conjunto de potencial cinética a gente chama de energia mecânica. Então, a energia mecânica é aquela que está relacionada ao movimento das coisas. A energia mecânica pode se manifestar por meio da energia potencial. Essa energia potencial está diretamente ligada à ideia de gravidade. Então, a gente costuma falar potencial gravitacional, para dizer que é uma energia que está relacionada com a gravidade. Mas a energia mecânica mesmo, que a gente consegue ver, sentir, perceber, é a chamada energia cinética, que é a energia de qualquer coisa que esteja em movimento. Ah, ele tem um carro em movimento, ele tem energia cinética. Ah, ele tem um objeto caindo, ele está ganhando energia cinética. Conforme ele vai caindo, vai ficando mais rápido. Olha, aquele objeto está freando, ele está perdendo energia cinética. Beleza? A energia potencial gravitacional a energia potencial pode se apresentar de uma forma que não é gravitacional. Por exemplo, energia potencial elástica. Imagina que você pega um elástico e puxa ele. Na hora que você solta, ele sai voando, não é isso? Isso aí é a energia potencial elástica se transformando em energia cinética. Então, essa energia potencial elástica, energia que está guardada dentro do elástico, porque você deformou ele, essa energia é um tipo de energia mecânica. Então, a energia mecânica é a energia das coisas que estão em movimento ou que potencialmente vão entrar em movimento, seja porque elas estão sob a ação da gravidade ou estão pressionadas aí por meio de uma mola, um elástico. Beleza? Esse aí, primeiro dos tipos de energia que a gente tem, energia mecânica. Então, as coisas que estão em movimento têm energia mecânica. Por que eu falo a palavra energia nesse caso? Porque a energia é uma coisa que tem uma propriedade que nós chamamos de conservação. Conservação. Que a gente pensa assim, energia não nasce, não morre e não tem filhote. A energia apenas muda de um estado para o outro. Veja, quando eu falei
que a energia do elástico se transformava em energia cinética? Veja, quando eu peguei a minha mão e dilatei o elástico, deformei ele, eu estou dando energia para o elástico. Eu sou a fonte de energia. Aí eu estou dando energia para o elástico. A energia está ficando armazenada no elástico. Na hora que eu solto ele, essa energia que ficou ali armazenada virou movimento. Virou energia cinética. E se virou movimento, então ele entrou em movimento, né? Então, é energia cinética. Agora imagine o seguinte, você pega um objeto e joga ele, né? E aí quando ele vem caindo, ele cai em cima do elástico e freia. Um bug jump, por exemplo. Um bug jump é isso. A pessoa pula e aí o elástico vai lá e segura a pessoa. Né? Então, enquanto a pessoa está lá esticando o elástico, o que ela está fazendo? A energia cinética dela está sendo armazenada na forma de energia potencial elástica. Aí o elástico vai armazenando energia cinética até que a energia cinética acaba e a pessoa para. Só que o elástico está cheio de energia ainda, energia potencial. E aí essa energia vira energia cinética de novo na hora que ela joga a pessoa de volta para cima. E fica nesse vai e volta, e devido aí a outros processos, essa energia vai se dissipando em outras formas, beleza? Essas que a gente vai ver aqui embaixo, beleza? Energia elétrica. Energia elétrica é a energia do fluxo dos elétrons. É isso, energia elétrica. Onde é que a gente vê energia elétrica? A gente vê quando a gente liga uma lâmpada, a gente vê energia elétrica na hora que a gente aciona um motor elétrico, a gente vê energia elétrica em tudo que é elétrico, em equipamentos geral, computador, celular, todas essas coisas estão relacionadas com energia elétrica. A energia que os elétrons têm ao entrar em movimento, ao fluir de um lugar para o outro. Como é que a gente faz para armazenar energia elétrica? A gente usa baterias, acumuladores de energia. Não preciso entrar em detalhes sobre os diversos modos de guardar energia elétrica, mas em princípio chamar de bateria ou acumuladores de energia é um ótimo primeiro passo, beleza? Então quando você tem lá a bateria do seu celular, o que ela tem? Ela tem várias coisas lá dentro que garantem que a energia elétrica fica armazenada lá. E na hora que você liga a bateria, né, lá no seu celular, e você aciona o botãozinho, ele vai lá na bateria e suga os elétrons para eles ficarem circulando nos diversos circuitos eletrônicos, milhares de nanocircuitos que tem lá dentro, e essa energia elétrica vai circulando e conforme ela circula, ela aciona a tela e mostra as imagens, ela processa um sistema que vai enviar ondas eletromagnéticas para algum lugar e vai receber de volta, e com isso você consegue se comunicar com as pessoas, mandar mensagem, mandar foto, mandar vídeo, fazer post. Tudo isso envolve a energia que está ali elétrica dentro do seu celular. Né? Na hora que o celular envia a mensagem, vai lá para a torre do celular, que também tem energia elétrica lá dentro. Aí essa energia elétrica que está lá dentro da torre, ela vai fazer outros equipamentos funcionarem, vai ligar na rede mundial de computadores, todos os computadores do mundo estão de alguma forma conectados ali, então a partir disso você consegue acessar um site, você consegue mandar o seu vídeo para uma pessoa que está em outro lugar do mundo, beleza? Então, a energia elétrica é a energia dos elétrons que fluem devido à ação aí de uma bateria. Beleza? Basicamente a bateria, porque o que a tomada faz é mais ou menos o que a bateria está fazendo. Só que a tomada, a bateria dela, está em algum lugar aí que os governos disponibilizam para as pessoas. Né? Aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem a maior parte da nossa energia ela é hidrelétrica. Então, como é que funciona? A gente tem algumas usinas, a gente tem aqui, sei lá, mais próximo, talvez mais famosa aí seja Furnas, né? Você pode pensar Corumbá também. Aí você tem lugares em que a água tem energia cinética, essa energia cinética gira, porque a água está fluindo, a água do rio, você bota ela lá numa represa, abre uma torneirinha, a água começa a cair. Na hora que ela começa a cair, você bota ela para bater nas hélices
de um gerador, esse gerador vai rodando, 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 e essa energia cinética desse negócio rodando, por meio de uns fios enrolados, vai produzir ali uma movimentação de elétrons. E esses elétrons vão se movimentando pelo fio, sai lá da usina, passa pelas estações distribuidoras, chega até a porta da sua casa, é distribuído por todos os circuitos a partir do quadro elétrico da sua casa e vem parar ali na sua tomada. Então essa energia está vindo lá do lago, que está lá longeão, né? Então essa energia elétrica, ela tem essa vantagem. Olha que vantagem maneira. Você consegue ter a fonte produtora super longe, a muitos quilômetros de distância, e consegue pegar essa energia e levar para dentro da casa das pessoas, né? E você pode usar a energia elétrica para várias coisas. Você pode usar para acender lâmpada, você pode usar para movimentar motores, tipo ventiladores, motor elétrico, motor do elevador, né? Tudo isso. Você pode pegar, colocar na bateria do seu carro e sair com o seu carro elétrico por aí, né? Então você pode fazer várias coisas com essa energia elétrica, beleza? Acionando todos os tipos de equipamentos. Né? Eu não escrevi aqui na lista, mas uma coisa que você consegue fazer com energia elétrica também é esquentar coisas. Né? É o que acontece quando você liga o chuveiro, o forno, né? O forno elétrico, a sanduicheira. Né? Nada mais é do que um monte de elétrons circulando num metal, e na hora que os elétrons começam a circular nesse metal, ele provoca o aquecimento do metal. E aí esse aquecimento você usa aí para torrar um sanduíche, você usa para aquecer a sua sala, se você tiver um aquecedorzinho, você usa para a água do chuveiro que vem gelada da caixa d'água, para a água passar ali por dentro, né, de um tubinho, e esse negócio de metal está ali dentro, superaquecido, e na hora que a água passa por ali, a água sai quentinha. Né? Então, a energia elétrica também pode ser usada para produzir, né, tudo isso dentro da nossa casa. E aí falamos finalmente da energia térmica. A energia térmica está ligada a tudo aquilo que nos traz calor. Fornecer calor, tirar calor. Colocar calor nas coisas, tirar calor das coisas. A energia térmica está relacionada à agitação dos átomos. Então, objetos que estão aquecidos têm os átomos superagitados, objetos menos aquecidos têm os átomos menos agitados. Nunca é sem agitação, por mais frio que seja, porque é da própria natureza dos átomos ter algum tipo de agitação, beleza? A gente chama essa agitação básica de agitação térmica. E toda vez que essa agitação é transferida de um lugar para o outro, você fala que está ocorrendo fluxo de calor, beleza? Além disso, temos também energia luminosa. Energia luminosa é aquela que consegue impressionar os nossos olhos. Basicamente, energia luminosa é a energia que nós temos saindo das lâmpadas, das telas das televisões, computadores, celulares e tablets. Tudo isso é energia luminosa. Basicamente, o que a gente tem é algo ali dentro que, de algum jeito, vai fazer a emissão de luz, e toda vez que tiver emissão de luz, vai ter consumo de energia. Né? A tela do celular é responsável por grande parte do consumo de bateria do celular, porque a bateria precisa fornecer muitos elétrons em movimento para conseguir fazer acender todos os pixels da sua tela e ficar trocando a cor deles freneticamente 24 vezes por segundo, alguns muito mais que isso, e ficar trocando os pixels de todas as cores de acordo com todos os processamentos que estão acontecendo ali, para você ver um filme passando na sua tela, para você passar o dedinho assim e simplesmente trocar a imagem, para você jogar para cima e sair do abacatudo para moranguete. O que você estiver vendo ali vai aparecer exatamente porque uma grande quantidade de elétrons está circulando ali naquele meio. Beleza? Esses elétrons não apenas são capazes de provocar o aparecimento de luz. Existem dispositivos que também provocam o aparecimento de sons. Então você também consegue transformar a energia elétrica em energia sonora. E a energia sonora existe em diversos aspectos. Se você bater, der um tapa na mesa, você vai escutar o som relativo ao choque mecânico entre dois objetos, porque isso perturba o ar ao redor. E ao perturbar o ar ao redor, isso produz um som. A perturbação do ar é uma perturbação
que pode produzir som, e esse som a gente chama de energia sonora. Né? Imagina um dia de tempestade, você está lá e aí cai um raio, um relâmpago. Esse raio, na hora que ele cai, né, você vê normalmente uma coloração meio azulada, né? Esse raio, no lugar em que ele caiu, ele provoca um grande aquecimento do ar. E esse aquecimento faz o ar dilatar, e a dilatação do ar provoca ao redor de tudo uma onda sonora. Bem grave. Esse barulhão que acontece ali é exatamente uma onda sonora, que é uma manifestação que a gente tem da energia sonora. Beleza? Temos também o conceito de energia química. As moléculas, os átomos, eles podem estar ligados entre si, uma vez que os átomos são diferentes e tudo mais, e eles podem ficar próximos uns dos outros, e essa proximidade traz uma estabilidade. E para você quebrar essa estabilidade, se você separar esses átomos, ocorre aí a liberação de energia. Essa liberação de energia ocorre por conta da manipulação das ligações químicas que existem entre os átomos. A gente pode dizer que lá na bateria do celular, em primeira linha, né, na maneira mais microscópica, a energia que está lá é energia química, porque quando você carrega a bateria, o que você está fazendo é movimentar os átomos que existem lá dentro, né, daqueles metais que tem lá, às vezes lítio e outras substâncias, né, você vai e faz a movimentação deles para eles se ligarem de um jeito que você possa desfazer depois. Então, quimicamente, o que você faz é deixar eles como se fossem engatilhados, como se você pegasse várias molas e ligasse elas assim, né, e colocasse tudo engatilhado mesmo, e conforme o seu celular vai consumindo, você vai soltando esse gatilho, pá, 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 nas diversas células, e ao soltar isso, você vai jogando os elétrons do circuito, e ao jogar os elétrons, eles acendem a tela do celular, eles acionam o mecanismo de comunicação, eles fazem processamento, cálculos matemáticos, eles fazem tudo aquilo que o dispositivo precisa para funcionar. Então, a energia química é a energia que está ali na ligação química entre as moléculas, na ligação entre elas. Beleza? Aqui eu não falei, mas também cabe comentar que um outro tipo de energia também aí de origem química é a energia nuclear. E o nome nuclear diz tudo. É a energia que está no núcleo dos átomos. Isso significa que se você fizer uma alteração no núcleo dos átomos, você consegue fazer grandes liberações de energia, porque o núcleo do átomo é uma coisa muito pequenininha e muito forte. Se ela é muito forte, significa que ela é muito estável. Significa que se você desfizer essa estabilidade, isso vai ocorrer com uma grande alteração de energia. Então, lá hoje basicamente a gente usa aí o urânio, né? Acho que o urânio é o mais famoso aí, que usa para fazer bomba também, que funciona mais ou menos assim. Você tem um tipo de urânio específico que ele se quebra do nada, e na hora que ele se quebra, ele libera grandes quantidades de energia. Esse urânio, ele é muito raro na natureza, e é o urânio 235. Esse urânio super raro, ele pode ser obtido da seguinte maneira, uma espécie de filtragem. Você pega o urânio natural, que é a mistura do 239 com 235, a mistura do estável com o instável, e vai separando cada vez mais esse urânio que é instável. Esse processo é chamado de enriquecimento. Todo o resto do outro urânio você descarta e vai guardando um pouquinho desse urânio aí que é nuclearmente ativo, né? E vai juntando grandes quantidades, e aí você, mediante processos aí bem específicos, né, bombardeamento por nêutrons e tudo mais, na hora que você faz isso, você consegue quebrar esse átomo, e quando ele se quebra, ele libera mais nêutrons e quebra outros, que libera mais nêutrons e quebra outros, e faz uma reação aí em cadeia. Né? E aí essa reação, se ela for super rápida, você tem uma bomba, e se ela for controlada e feita
de maneira sistemática, ela pode ser usada para esquentar a água, e esquentou a água forma vapor, o vapor evapora naturalmente, né? O vapor sai por ali, e esse vapor que está saindo movimenta turbinas que vão provocar aí um movimento, né, de geradores e pode produzir aí eletricidade, o que você preferir, beleza? Então, a energia nuclear também é de natureza química, só que ela está relacionada ao núcleo dos átomos. Um lugar que a gente tem energia nuclear pra caramba é o Sol, as estrelas em geral, né? E lá o que ocorre é o seguinte: devido à ação da gravidade, bilhões e bilhões de anos acontecendo ali, essa coisa toda, a poeira que existe no universo acaba se chocando as micropartículas com tanta força, tanta força, tanta força, que os átomos se unem formando um novo átomo. E essa formação ocorre com uma grande liberação de energia, né? Essa junção a gente chama de fusão nuclear. A fusão nuclear ocorre lá no Sol, né? Nas estrelas. Né? Essa energia nuclear que a gente falou aqui do urânio, ela provoca a quebra do átomo. Então é a fissão nuclear. Então tanto a fissão nuclear como a fusão nuclear podem ser processos que envolvem grandes quantidades de energia. E por isso a gente tem aí isso aí como sendo considerado uma fonte de energia. Beleza? Seguindo após a conceituação dos diversos tipos de energia, nós temos as fontes que são capazes de produzir energia. Deixa eu sair daqui para o lado de cá. Sair, né? Para eu não te atrapalhar. Temos diversos tipos de fontes de energia, né? A energia hidroelétrica, por exemplo. Energia hidrelétrica é a energia que vem da queda d'água. A água cai, na hora que ela cai, movimenta as pás da hélice do gerador e o gerador movimenta, beleza? Na hora que ele movimenta, produz eletricidade. A hidrelétrica é considerada uma fonte de energia renovável, afinal de contas o rio ele vai ficar fluindo ali, entre aspas, meio que para sempre. Por quê? Porque o rio está lá, fluindo. Você não está tirando a água dele, você não está sugando a água dele, consumindo e jogando a água fora. Você está aproveitando o movimento da água. Né? Eu não estou dizendo que isso não tem impacto ambiental nenhum, né? Porque você precisa fazer grandes regiões de alagamento, ou seja, tu vai destruir uma área muito grande, né, com esse alagamento. Você tem mudança da dinâmica ali dos rios e tudo mais, que você vai desviar, ou seja, se atrapalha a vida de peixe, de outros organismos que tem ali. Então, assim, é um baita impacto, principalmente na implantação. Mas depois que está funcionando, que você já destruiu o que você tinha que destruir, as coisas vão funcionando, né, de uma maneira muito mais tranquila. Porque, em geral, chove, aí a energia da água da parte de baixo do rio faz as nuvens vão chover, aí chove lá de novo na região que seria a nascente do rio, e fica essa coisa toda, né? Então o ciclo da água é uma coisa que precisa ser protegido para você garantir que esse tipo de energia aí possa ser aproveitado. Beleza? Muito parecido com isso, em regiões em que venta muito, a gente tem energia eólica. Energia eólica é energia por causa do vento, energia de movimentação das pás, são as pás enormes que você tem devido ao vento. Também não quer dizer que seja bagunçado, não é isso. O vento, ele não existe o tempo inteiro. Né? Tem períodos do dia que venta mais, venta menos, períodos do ano. Então, assim, a energia eólica não é qualquer lugar que você vai conseguir usar. As pás, né, os geradores de energia eólica, fazem muito barulho. Então, as populações que estão ali nas regiões próximas reclamam que faz muito barulho. Às vezes, tu tá morando no interior, num lugar pacífico, de boa. Aí vem uma galera, bota meia dúzia de energia eólica, né, de gerador eólico, e fica 24 horas por dia perturbando aquelas pessoas ali. Então não é uma coisa assim, nossa, que beleza, mas é melhor que ficar queimando petróleo por aí. Melhor, realmente melhor. Beleza? Outro tipo de energia que a gente tem também, energia solar. Energia solar, lógico, vem do sol. De dia, se não tiver tão nublado, porque mesmo nublado tem luz solar,
né? Mas nos dias, né, que você tem lá bem ensolarados, você tem um aproveitamento muito grande, e aí você consegue pegar a luz que vem do Sol, jogar em cima de placas que conseguem fazer os elétrons se movimentar ali, ou você consegue aquecer a água também dentro de tubulações específicas. Então a energia solar, ela é capaz aí de produzir eletricidade. Então é considerado uma fonte de energia renovável, afinal de contas, o Sol vai brilhar todo dia. Juntamente com as fontes de energia solares, próximas às regiões em que você tem geysers ou vulcões em atividade, você consegue pegar aquele imenso calor que está sendo cuspido de dentro da Terra e usar ele para fazer aí a produção de energia elétrica real, né? Você consegue fazer isso de verdade. Então, esse tipo de energia é chamado de energia geotérmica, né? Você consegue usar essa energia para produzir aí eletricidade. Da mesma forma, você vai esquentar a água vai produzir vapor e esse vapor vai mover uma turbina e você vai usar o movimento dessa turbina para produzir eletricidade. Apesar de você não poder fazer isso em qualquer lugar, você pode dizer sim que as fontes de energia geotérmica são aí uma fonte de energia renovável, beleza? Um mecanismo muito interessante, muito engenhoso que criaram também foram umas boias que a galera prende no fundo do mar e deixa uma parte assim boiando, né? E aí quando a maré sobe e desce, isso vai movimentando ali umas roldanas que estão ligadas num aparelho, e esse aparelho gira aí um gerador, né? Então é lógico que não dá para usar em qualquer lugar, somente em regiões aí em que você tem a maré alta e baixa bem pronunciadas, mas isso é chamado de fonte de energia maremotriz, também é um tipo de energia renovável. Por fim, para fechar a lista de fontes de energia renováveis, nós temos os biocombustíveis, biogás, etanol, a gente tem aí como os principais, né? O biodiesel também. O biodiesel é uma grande enganação, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Por quê? Biogás, bom, você vai lá, pega um montão de lixo, deixa lá, abandonado, e esse monte de lixo abandonado, os restos orgânicos e tudo mais, se devidamente tratados, eles conseguem liberar aí metano, que é um gás super inflamável. Né? Não sei se você já viu, mas tem uns caminhão na rua que eles vão andando, tem uma plaquinha laranja grande, caminhão de gás tem isso, caminhão que carrega combustível, né? Eles têm isso porque é a plaquinha que indica que ele está carregando coisa inflamável. Não sei se tu já viu na rua, mas é esse caminhão assim, ó. Tem uma plaquinha dessa aqui, ó. Isso aqui mostra, né? E aí ele tem uma outra plaquinha de alerta que mostra que ele está carregando coisa inflamável. Né? Alguns tipos de caminhão de lixo orgânico carregam essa plaquinha também, porque aquele lixo orgânico pode produzir metano e por produzir metano ele é altamente inflamável, pode pegar fogo e por isso tem que ser transportado por empresas credenciadas e preparadas para saber transportar com segurança esse tipo de material. Beleza? Temos aí o etanol, né, muito usado no Brasil. Né? O Brasil aí, poxa, tinha que ser uma das grandes dó que eu tenho aí do nosso país, é que a gente não conseguiu fazer esse negócio emplacar para o mundo inteiro, mas o etanol é uma grande fonte de energia, você consegue tirar ele aí de cana-de-açúcar, de beterraba, de um monte de coisa, você consegue fazer ele aí produzir um líquido inflamável que consegue fazer movimentação de carro, navio, avião, é uma beleza. Etanol é suave. E aí é só você ir lá, plantar de novo, colher de novo, fazer o etanol de novo, você consegue botar o carro para andar. É legal? É. Polui a atmosfera? Pra caramba, porque você vai queimar esse etanol. Mas é melhor que petróleo. Então, depois de falar muito mal do petróleo, basicamente o que nós temos são as fontes de energia não renováveis. Por exemplo, o carvão mineral. O carvão mineral você retira lá dos locais onde ele existe, né? O carvão mineral basicamente é carbono, né? Você pode fazer também carvão aí de árvore, né? Derruba a árvore, olha que beleza, né? Derruba a árvore, pega a madeira da árvore, bota no forno ali e faz carvão e queima. Maneiro, né? Também dá. O problema é que esse carvão, uma vez queimado, já era, né? É ruim, né? Esse carvão mineral aí, você retirou da jazida lá, né? Cavou lá o buraco, tirou ele e acabou, né?
Petróleo é a mesma coisa. Você cavou ali o poço de petróleo, esvaziou, acabou aquele poço, acabou. Acabou, não dá para fazer mais nada. Você pega aquele petróleo, tira e ele vira nada. Né? A Terra levou milhões de anos para formar esse petróleo aí. Né? Então não vai dar tempo da gente usar ele de novo. A mesma coisa o gás natural, né? Que é o que a primeira parte, aí, na hora que você vai extrair o petróleo, a primeira coisa que vai saindo ali é o gás natural. E o que você tira do petróleo? Você tira gasolina, basicamente, né? Tem muita coisa que você tira do petróleo, mas aqui como combustível, basicamente, a gente tem a gasolina e o óleo diesel. Os outros óleos também, muitos deles são minerais e tudo mais, e são aí decorrentes de petróleo. Coisas que você usa para fabricar fertilizantes, para fabricar plásticos e diversas outras coisas, também utilizam aí derivados do petróleo. Mas como combustível, né, a gente pode dizer que os brabo mesmo é gasolina e diesel. Por que eu falei que o biodiesel era meio que uma esculhambação? Porque o biodiesel nada mais é do que um óleo extraído de vegetais que você mistura no diesel comum para conseguir um alento, uma redução na dependência do combustível fóssil. Mas o biodiesel, ele é um pedacinho, um percentualzinho que você coloca misturado ao diesel. Basicamente, as máquinas que funcionam com biodiesel, elas basicamente funcionam a diesel. E no meio desse diesel você mistura um pouquinho de biocombustível ali no meio, um óleo de origem vegetal. Beleza? Por que eu acho que isso é meio esculhambação? Eu estou sendo até meio injusto, porque, poxa, imagina quanto diesel é consumido no mundo todos os dias. Imagina você pegar todo o diesel do mundo e economizar 5%, né? Substituindo por um combustível renovável. Pô, é 5%. 5% é melhor que nada, mas continua tendo 95% de fonte de petróleo. Por isso que eu acho meio esculhambado, beleza? Quer dizer que não é uma solução, é apenas uma pequena redução que você tem aí ao utilizar esse recurso, beleza? E por fim, a energia nuclear, as fontes de energia nuclear, são exatamente aquelas que a gente já falou na descrição da energia nuclear, né? No outro slide, né? Que a gente falou aqui. A gente tem lá nos núcleos dos átomos bastante energia, e aí você usa a quebra dos núcleos dos átomos para esquentar a água. Basicamente é isso que você está vendo nessa imagem aí que está debaixo de mim aí. Essa é a imagem de uma usina nuclear, e essa fumacinha que você está vendo aí é o vapor aí que acaba se perdendo no processo, né? E uma das coisas que você tem aí é a liberação dessa fumacinha. Essa água aí acaba se perdendo, né? Ela é usada para manter o controle ali, fazer o resfriamento aí da parte ali mecânica do processo todo, até do próprio reator em si, né? E aí acaba jogando grandes quantidades de vapor d'água aí na atmosfera, né? Isso aí, em princípio, não é a água, não é poluição que vai causar as coisas bizarras, não, né? Em princípio é só água, né? E a gente tem aí a água do resfriamento que vai ser usada aí para poder manter esse dispositivo funcionando. Qual é o grande problema das usinas nucleares? É muito bom, é igual o Fiat Maré, muito bom até dar problema. Quando dá problema, é problema. Se você tem um problema num reator nuclear, você pode ter a contaminação não da cidade, não do país, você pode ter a contaminação do planeta inteiro se uma usina nuclear acabar sofrendo um acidente muito grave aí e espalhar a radiação do reator para outras regiões, porque você coloca ali, você não quer ficar mexendo em negócio de urânio, você bota ali e vai usando, e vai usando, e vai usando, e quanto mais tempo você puder usar, melhor. Só que se esse negócio quebrar por causa de um maremoto, um terremoto, né, qualquer outra coisa, uma guerra, né, uma bomba que jogarem ali de propósito, ali um país contra o outro, cara, isso aí pode destruir a humanidade tranquilamente. Imagina, se todos os países têm usina nuclear, aí de repente começa uma guerra, a galera vai lá, explode 1, 2, 3, 4, 5 usinas, acabou a humanidade, não tem jeito, né, não sobra ninguém, porque o risco é muito alto de contaminação nuclear. E qual é o problema? Esse urânio, que aqui eu estou falando do urânio, né? Esse material nuclear que você tem ali dentro, ele tem o problema
né, de que ele leva às vezes décadas, séculos, alguns materiais levam milênios, para que a energia que é liberada por ele deixe de existir, para que ela realmente acabe, né? Então, enquanto esse material estiver ali exposto, ele vai estar contaminando tudo e todos ao redor, né? E é muito cruel, né? Não sei se vocês tiveram aí, parece que reacenderam aí a discussão acerca daquele acidente nuclear que teve em Goiânia ali nos anos 80, né? E justamente o grande problema é aquilo: se uma pessoa acaba ingerindo um material que está ali radioativo, esses átomos radioativos se incorporam ali ao organismo, né? E nunca mais vai sair. E enquanto aquela radiação estiver saindo, vai ficar destruindo o material genético da pessoa, vai dar problema, né? E aquele organismo está para sempre ali condenado. É um negócio muito grave mesmo, né? Por isso que hoje existem muitos movimentos aí na limitação do uso da energia nuclear. Ela é muito boa, muito eficiente. Se não tiver nenhum acidente, é muito limpo, é bacana mesmo. Tu bota urânio ali, véio, o bicho fica quietão ali. Dá uns problemas ali na água do mar? Dá. Mata uns peixes? Mata uns peixes. Mata uma galera ali ao redor, ali, às vezes, né, uns animais. Mata, mas muito pouquinho se comparado, que esse negócio vai funcionar décadas, às vezes, aí, sem precisar repor esse material radioativo, né? Aí quando ele acabar, daqui a algumas décadas, você vai fazer o que com ele? Tu vai enterrar ele aonde? Né? Uma analogia que eu vi é tipo assim: imagine que ali no início da idade, final da Idade Média, início da Idade Moderna, você precisasse armazenar todo o cocô de todos os cavalos que foram usados para puxar charrete, maquinário de agricultura. Imagina que você tivesse que pegar todo esse cocô de todos esses cavalos e tivesse que armazenar num lugar. Esse é o problema da energia nuclear. É você ter que pegar toda essa substância radioativa, depois que ela já não servir mais para produzir energia, ela ainda serve para matar as pessoas. Então, você vai ter que pegar isso, vai ter que fazer um buracão, fazer uma paredona de concreto gigantesca, enfiar esse negócio lá dentro, jogar concreto, para começar que não vai ser uma pessoa que vai fazer isso, é robô, é máquina, a pessoa que entrar lá, ela está enrolada. Se tiver um problema, então é brabo. Então assim, energia nuclear, muito bom, muito bacana, a gente sabe lidar com isso, mas se der problema, é muito grave, né? Então assim, tem uma chance baixa? Tem uma chance baixa. Chance baixa, porém, risco muito alto, porque se der problema, é um problemão que a gente tem. Beleza? Era isso sobre as fontes de energia e espero que eu tenha elucidado aí para vocês as coisas que vocês precisam saber. Valeu, falou, até mais.